Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Falar, eu estava até comentando com o Ed, é uma responsabilidade muito grande, são grupos de universitários, eu dizendo para o Ed, universitários gostam de referências. Estou tendo pouco tempo de estudar, estou absorvida pela rotina, pelo cotidiano, estou tendo pouco tempo para estudar. E é uma responsabilidade muito grande, sempre falar aqui no Grace, o pessoal é muito preparado, estuda bastante, mas, como eu falei para o Ed, são reflexões minhas que, na medida do possível, eu vou tentar trazer aqui, tá? Saudar vocês com boa noite, paz do Senhor, bem-vindos, obrigado pela atenção de vocês. E vamos lá, vamos começar. Deixa eu só adicionar aqui a apresentação. O tema, né, papel social da mulher cristã, e eu começo com essa citação bíblica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu trouxe essa citação, né, esse texto bíblico, porque eu acredito que muitas vezes a gente faz uma separação entre um evangelho para a mulher e um evangelho para o homem. Né, quando o mandamento ele é único para o homem e para a mulher. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E como a gente fala, quando a gente fala de papel social, a gente fala de servir, né? E o papel social ele se enquadra nisso, no serviço a Deus primeiramente e no amor que nós temos a Deus e também no amor que nós temos com as pessoas que nos rodeiam, com a sociedade. E aí eu já começo falando, né, da dicotomia que às vezes a gente encontra nesse entendimento entre servir a Cristo e servir a sociedade. Tanto no nosso meio cristão, né, e até eu acho que parte de algumas interpretações erradas que a gente faz de alguns textos, né, por exemplo, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, né, muitas vezes a gente olha para esse texto pensando, poxa, eu tenho que... Há uma separação entre o que é sagrado e o que é secular, né, e realmente há uma separação, mas até certo ponto, né, a gente precisa prestar atenção em que medida é essa separação, porque nós não deixamos de ser cristão quando nós estamos exercendo o nosso papel social, a nossa função social, seja ela qual for, né, seja ela enquanto filho, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto estudante. Né, não existe essa separação, nós continuamos sendo cristãos e precisamos ainda mais reafirmar a nossa identidade de cristão nesses espaços e nessas funções. Né, e nos meios seculares nós também temos essa distinção, essa dicotomia. Até certo ponto, você é profissional e até certo ponto você é cristão. E eu lembro do meu exemplo na universidade, quando a professora dizia, olha, você pode ser cristão lá fora, mas aqui dentro você não pode. Ou então, você precisa escolher ou ser assistente social ou ser cristão, porque as duas coisas são irreconciliáveis. Não dá para casar as duas coisas. Né? E quando a gente vai para a prática profissional, quando a gente consegue compreender e ver que é completamente contrário. Eu sou cristã enquanto eu faço meu atendimento, enquanto eu trabalho, lido com outras pessoas, enquanto eu cumpro minhas funções administrativas, eu sou cristã e continuo sendo cristã e demonstro Cristo através dessas minhas ações. Né? E não deixo de ser profissional por isso, não é que a gente vai estar lá pregando ou parar e ler a Bíblia para o usuário ou para o nosso colega de profissão, mas essa dicotomia que a gente encontra, tanto em um meio quanto o outro, ela não é verdadeira. E aí eu trago o exemplo de Marta e Maria, e Jesus em casa, foi como o título que eu coloquei. Né? Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estavam com Jesus como convidada em sua casa. Marta se encheu de ocupações, de preocupações, né, aquela preocupação de receber bem o convidado, né, de organizar a casa, talvez preparar o jantar, enfim. E eu vejo muito esse texto sendo utilizado justamente para fazer isso, de dizer, olha, a gente precisa priorizar as ações eclesiásticas, as atividades eclesiásticas em detrimento das nossas atividades particulares e rotineiras. Né? Mas, na verdade, há um entendimento equivocado,
Porque Jesus, ele não condenou as ocupações, né? Jesus não disse, olha, você precisa simplesmente se ater às atividades eclesiásticas, ou você tem que viver dentro de um quarto fechado, orando o tempo todo, lendo a Bíblia o tempo todo. Na verdade, não é isso, né? Voltando um pouquinho à história, ou relembrando um pouquinho a história, Marta, ela estava tão angustiada, tão preocupada, tão cheia de atividades, que ela esqueceu que Jesus estava lá, sentado, conversando, né, expondo as escrituras, não sei, ouvindo, podendo-as ouvir, né, e foi reclamar para Jesus, poxa, estou aqui cheia de ocupações e Maria está aí sentada ouvindo o Senhor. E Jesus fala para ela, você está tão ocupada, tão cheia de ocupações, de preocupações, né, e Maria escolheu a melhor parte. Então, voltando às reflexões, Jesus não condenou as ocupações, ele condenou o fato de nós estarmos em demasia preocupados e deixarmos nos afligir por essas coisas. Então, toda vez que o meu trabalho, que a minha preocupação em ser mãe ou ser esposa, ou ser profissional, ou ser estudante, seja lá qual for, qualquer uma dessas coisas que tomarem o espaço, né, e se tornarem uma preocupação em demasia, elas estão sendo erradas, estão sendo pecados, estão nos atingindo, porque elas estão ocupando o espaço principal nos nossos corações e nas nossas mentes, que é o lugar de Deus. Da mesma forma, o texto não diz que Maria era desocupada, e também Jesus não incentivou a preguiça ou o desleixo com as nossas atividades e funções rotineiras, né? Não é porque a gente precisa se ater às funções espirituais ou com a nossa preocupação espiritual que a gente vai se tornar preguiçoso ou desleixado, ou deixar de estudar, ou deixar de trabalhar, ou se preocupar com essas coisas materiais, né? O que a gente chama de material. Muito pelo contrário, com certeza Maria era uma mulher que era adequada também à sua cultura, adequada aos ditames de sua sociedade, mas que sabia priorizar e dividir o que era o momento, né, de Deus e o momento de ouvir, priorizar aquele momento. Como Jesus disse, o convidado estava em casa, então era um momento de festejar, era um momento de ouvir. Então, só para reafirmar essa dicotomia, né? Não reafirmar, na verdade, negar essa dicotomia entre o sagrado e o cotidiano. E aí eu trago que a nossa vida particular, ela tem consequências coletivas. Eu esqueci de retirar esse textozinho daí. Mas o exemplo é de Gênesis 27, onde eu trago o conselho da mãe de Jacó. A nossa vida particular, enquanto cristãos, ou enquanto pessoa normal da sociedade, ela vai sempre trazer consequências para o coletivo, né? Não é porque eu tomo decisões no meu particular que essas decisões elas vão ficar somente no particular, certo? Então, elas tanto vão refletir no meu entorno, né, a realidade da minha cultura, a realidade de onde eu estou vivendo, a realidade do tempo em que eu estou vivendo, mas também ela vai refletir para a sociedade. E é por isso que nós devemos ter tanto cuidado com o que nós fazemos e com o que nós decidimos. Gênesis 27, ele vai trazer exatamente isso. O conselho da mãe de Jacó, na ocasião, Jacó deveria ser era o segundo filho, né? Então, Isaac iria ungir a Esaú, né, abençoá-lo com as bênçãos da herdade, da herança, mas a mãe de Jacó vai dizer para ele, olha, filho, vai lá, traz o animal, eu vou preparar, e você vai ser ungido no lugar do seu irmão. Jacó obedece, e isso vai ter consequências para Jacó, para Esaú, seu irmão, mas também vai ter consequências para os rumos da história dos israelitas. É claro que nós encontramos o propósito de Deus em todas as coisas, mas uma coisa que seria apenas um conflito familiar, ele tomou proporções muito maiores, e a gente tem totalmente o destino de Israel sendo modificado por conta desse conselho. Então, aqui a gente já reafirma a importância da mulher, né, dentro do lar, dentro de sua casa, com uma projeção para fora, uma projeção para o entorno social. E aqui eu coloco que a fé repercute socialmente. A fé repercute socialmente. E aqui eu trago o exemplo da esposa de Abraão, Sara,
né? Ambos tinham tido a promessa do filho, e por passar o tempo, né, e a paciência se esgotando, né, Sara, ela decide aconselhar o seu esposo, né, e o conselho de Sara foi que Abraão tomasse sua serva Agar, para que eles não ficassem sem herança, né, sem o filho que os representasse. Mas o conselho que Sara fornece para seu esposo, ele vai ter consequências também para sua família, né? Vai trazer conflito. Se antes era um lar em que Sara tinha autoridade, mantinha autoridade sobre sua serva, agora H, sentindo-se no direito, já que ela carregava a herança, né, a herdade da família, ela agora se sente no direito de se achar um pouco mais do que Sara, e aí começam os conflitos entre Sara e H, né? Sendo que quando o filho nasce, Ismael nasce, Abraão, ele é conduzido a retirá-los do acampamento e os expulsá-los, né? Então, um conflito familiar, mas outro conflito familiar é gerado, né, na situação de uma situação onde faltou fé a Sara, né? E Sara aconselhou seu esposo de uma forma que veio a gerar conflitos, e conflitos também posteriores, né? Israel e Ismael se tornam inimigos históricos a partir de então. E aí eu trago o exemplo de Raabe, decisões políticas em prol da família. Eu trouxe Josué 2:12. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro. Né? A história de onde Israel estava conquistando, né, Jericó, o território de Jericó, e aí nós temos a Raabe, que foi muito corajosa, né, mas também muito inteligente e muito estratégica. Ela, ouvindo falar de toda a história de Israel durante o processo de caminhada pelo deserto, de como Deus havia operado sinais e maravilhas, de como eles conseguiam vencer os seus inimigos, né, que os rodeavam, como eles conquistavam e de como eles tinham até mesmo saído do Egito, ela disse que o coração tanto do povo quanto de Raabe se desmaiou, e eles temeram a Deus. Mas Raabe tomou uma atitude diferente de seu povo. Ela decide esconder os espias em sua casa, os salva, né? E foi estratégica. Ela usou isso para negociar a salvação da sua família. Né? Ela era uma mulher de inteligência política. Ela consegue negociar e consegue posteriormente salvar a sua casa. Né? E ainda entra para a história como avó de Davi. E aqui, Raabe temeu a Deus, pois ouviu dos sinais maravilhosos operados entre Israel. Raabe teve inteligência política e estratégica, e isso repercutiu para sua família, né? A sua família foi salva através da sua inteligência, através da sua capacidade de tomar boas decisões. Agora eu passo para a criação da mulher e o propósito divino, né? Entendendo que Deus cria o homem e a mulher, né, ambos com propósitos, com papéis definidos, e ambos os papéis, eles servem para a glorificação de Deus. Deus não nos criou despropositados, e também não nos criou para a nossa própria glória. Né? Tudo que foi feito para a glória de Deus. Atribuições femininas, Gênesis 1, 27 ao 30. Aqui narrando a criação. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e a mulher os criou. Né? Eles foram criados ambos na mesma medida, né? Na mesma importância, no mesmo valor. E aqui a gente já tem Deus dando atribuições à mulher. Né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. A gente tem aqui nessa ordenança, não só para a mulher, mas também não só para o homem, mas também para a mulher, né?
o ser fértil e multiplicar, que inclui o casamento, inclui a concepção de família, a instituição divina, na união entre o homem e a mulher, e também a capacidade e a ordenança de dominar a terra. O homem, ele recebeu essa ordenança, primeiramente, mas a mulher também recebe de administrar os recursos da terra, juntamente com seu esposo, né, seguindo a linha de pensamento onde a mulher ela está subordinada a seu esposo e o homem é o cabeça, é o chefe, mas ambos têm a mesma função, a função de administrar a terra, cumprindo seus papéis, cada um cumprindo seu papel. E aí, no ato de criação, Deus ele cria já dando à mulher uma característica peculiar, que é a de auxiliadora. E essa característica, ela vai acompanhar a mulher em todas as nossas funções, quando nós cumprimos o nosso papel diante de Deus. Né? Eu trouxe aí Tito 2, 4-7, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. A mulher, ela é a auxiliadora de seu esposo, mas ela também é auxiliadora de seus filhos e auxiliadora de outras mulheres, né? No meio da igreja, no cerne da igreja, no âmbito da igreja, né? As mulheres mais velhas, elas recebem também essa ordenança de orientar, de auxiliar, de aconselhar e de ouvir as outras mulheres. Eu trouxe a mulher virtuosa de Provérbios 31, 10-31, porque muitas vezes, né, a mulher, porque se acredita que a mulher cumpre o papel de subordinada ao seu esposo, é uma mulher confundida muitas vezes com a mulher explorada. Acredita-se que a mulher que a Bíblia relata, é uma mulher que cumpre um papel de subordinada, mas de subjugada, de explorada, né, de menos importante. E aí, quando você vê Provérbios, o escritor de Provérbios tecendo as características da mulher, né, de uma mulher virtuosa, de uma mulher que é subordinada, mas que a glória não é direcionada para ela, ela cumpre um papel na família, ela cumpre um papel junto ao seu esposo, ela cumpre um papel junto da sociedade, e isso reflete na forma como ela age, né, da forma como ela se direciona. As suas ações, elas são contempladas e são vistas, mas não é para sua própria glória, embora ela seja elogiada por isso. E aí a gente vê que ela não é uma mulher sem valor, né, ou sem projeção, ou sem importância, muito pelo contrário. Aí eu só listei, né, algumas reflexões a partir do texto. Ela inspira confiança, ela é voltada ao trabalho, ela tem capacidade de gerência e é inteligente, né, ela vai lidar com os recursos de sua casa, o texto de Provérbios vai colocar assim, ela vai saber gerenciar os recursos, ela vai saber economizar, ela vai saber fazer escolhas financeiras boas, né? Tem a capacidade de empreender e é criativa, é sábia e dá conselhos relevantes. Isso tudo é a mulher que é tecida, né, por Salomão aí no texto de Provérbios 31. E aqui, mulheres no serviço da igreja, a mulher tem a sua importância, né, nas escrituras sagradas. A mulher nunca deixou de ser demonstrada a sua importância. Muitas vezes as pessoas colocam que a Bíblia é machista, ou que somente com Jesus é que a Bíblia deixa de ser machista, né, que há uma ruptura. Na verdade, Jesus traz uma ruptura entre uma cultura, né, que já estava muitas vezes deturpada pelo próprio endurecimento do coração do homem, mas o serviço de Jesus, ele vem demonstrar que há salvação tanto para o homem quanto para a mulher, né? E reafirmar a importância da mulher diante da sociedade, reafirmar o valor da mulher diante da sociedade e para o próprio Jesus, né? E as mulheres, elas vão tanto acompanhar o ministério de Jesus, né? Várias vezes as mulheres são citadas, a mulher samaritana, por exemplo,
como exemplo de uma grande missionária, né, que foi usada por Jesus para alcançar um povo específico, os samaritanos, né, e em vários outros momentos a gente tem o serviço das mulheres ou a atividade das mulheres sendo ressaltadas tanto na igreja, né, tanto no ministério de Jesus, quanto posteriormente ao ministério de Jesus. E aí elas são colocadas como cooperadoras do reino de Deus, né? Romanos 16:3 traz: saudai a Priscila e a Áquila, minhas cooperadoras em Cristo Jesus. Essas mulheres também contribuíam financeiramente com a manutenção da igreja. Havia mulheres que tinham uma projeção social maior, né, que tinham recursos financeiros, e essas mulheres contribuíam também para a manutenção e para sanando algumas necessidades dos irmãos. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que que o serviam com seus bens. Né? Além disso, elas eram hospitaleiras e generosas. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Né? Não só nesses momentos em que a Bíblia cita, mas as mulheres também dentro da igreja, elas vão desenvolver muitas outras atividades, inclusive, por exemplo, o serviço social, né, ele nasce a partir da atividade de mulheres, outras profissões como enfermagem, né, os professores também, a profissão de ensino também voltada muitas vezes através da atividade das mulheres. Então, mulheres que compreendem o seu papel, a sua função social, que se submetem à vontade de Cristo, né, e que conseguem, através de suas habilidades e de sua característica peculiar, servir tanto a Deus quanto à sociedade. Chegando aqui, né, papel social e inversão de valores. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento em que a mulher, né, quando é compreendido essa questão da subordinação, ou incompreendido, melhor dizendo, é colocada como se estivesse sendo oprimida sempre pela sociedade. É claro que existe sim opressão contra a mulher, existe machismo, existem situações em que a mulher é oprimida, né, é menosprezada ou desvalorizada, mas isso não acontece com a visão que Deus tem de nós, né, ou com os papéis que Deus coloca para nós seguirmos ou desempenharmos. Mas o que é pregado, né, o que é falado secularmente, é que a mulher precisa ser independente. E essa independência, né, para que a mulher seja independente, ela precisa se projetar socialmente. E essa projeção, ela sai do âmbito familiar, ela sai do âmbito doméstico. Então, a mulher precisa estudar, ela precisa trabalhar para reafirmar o seu valor. Se ela não consegue alcançar isso, ou se ela é simplesmente esposa, ou simplesmente filha, ou simplesmente mãe, ela não alcançou seus objetivos de vida. Né? Então, ela precisa se desamarrar, ela precisa abandonar essas amarras que foram determinadas por pensamentos machistas, pensamentos conservadores, pensamentos retrógrados, pensamentos científicos, para se projetar socialmente. E só assim a mulher consegue sua independência e sua emancipação. E aí vem vários outros problemas que derivam, né, desses pensamentos, dessas teorias, como, por exemplo, a depravação sexual, o abandono do lar, e a competição até, e sentimentos odiosos entre as mulheres. Tudo isso oriundo do pecado, né, e do endurecimento do coração das pessoas, em perceber que o papel social que nós cumprimos, ele é outorgado por Deus, ele é definido por Deus, e nós precisamos nos submeter, né, a esses ensinamentos divinos, para que nós venhamos realmente encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade mesmo, não é independência, mas a verdadeira liberdade e o verdadeiro valor, porque o nosso valor não é definido naquilo que nós fazemos para a sociedade, para as pessoas, mas o nosso valor ele é definido em Deus primeiramente. E só quando ele é definido em Deus primeiramente, nós conseguimos servir a Deus e também a sociedade e as pessoas que nos rodeiam. Já concluí, minha gente.